Rádio e TV FASP RJ, transmitindo via internet. Gestão Dr. Álvaro Barbosa. Olá, bem-vindo a mais um programa de rádio e TV web. Nosso entrevistado de hoje é endocrinologista e sanitarista Isidoro Fluminam. Tudo bem? Boa tarde, doutor Isidoro. Tudo bem, Nira, boa tarde. O senhor, o doutor Fluminam, né, Isidoro Fluminam, esteve aqui conosco aqui ano passado, né? Foi. Falando sobre diabetes. Falando sobre diabetes. O senhor foi recorde de acessos aqui, uma entrevista muito boa. Quem quiser acessar, pode voltar lá atrás, que ele explica direitinho, fala muito bem, né? Tratamento, como prevenir diabetes, né? Isso mesmo. E hoje nós vamos falar sobre a obesidade, né? Isso mesmo, Nira. Que é um assunto bem discutido hoje em dia, né, doutor Isidoro? Olha, Nira, a obesidade hoje em dia tem sido o principal problema de saúde pública do mundo. Então, veja bem, não é só do Brasil ou regional, é um problema global, né? Para você ter uma dimensão da ideia, tá? Hoje é atribuído à obesidade a maior causa de mortes no mundo inteiro dentro das doenças crônico-degenerativas. Então a obesidade é uma doença crônica? É uma doença crônica, está em franca ascendência em todo o mundo e, inclusive, países pobres como os países africanos estão em aumento vertiginoso da obesidade. Veja bem, os países pobres estão engordando mais do que os países ricos. Hoje em dia, a Europa, proporcionalmente à população, tem bem menos obesos do que tem a África e o Oriente Médio, né? E a obesidade vem acarretando uma série de consequências no corpo da pessoa, tá? Levando a consequências como o diabetes, a hipertensão, suas complicações como o acidente vascular cerebral, que tem prejudicado não só toda a produção de uma nação, quanto a economia das famílias, né? Porque a obesidade que está presente na casa da maioria das pessoas, tá, acaba levando um encurtamento da vida dos seus membros produtivos, aumento das despesas do tratamento, tá, encurtamento dos números de anos de trabalho e de vida do familiar, levando a consequências econômicas no gerenciamento da família, repercutindo assim nos filhos, nos netos, né? Então, a obesidade tem sido ainda uma doença, a meu ver, negligenciada ainda do ponto de vista de saúde pública. O governo brasileiro não tem dado ainda a devida atenção a esse problema, tá? Porque medidas simples poderiam mudar esses fatores, tá? E que quando nós falamos em saúde pública, quando nós falamos na obesidade, nós temos que estar atento na próxima geração que chega. Veja bem, Mira, na geração atual, nós vamos controlando, remendando. Mas a próxima geração que vem, as nossas crianças e os nossos adolescentes, há uma tendência que eles serão mais obesos do que a nossa geração. Se caminhar do jeito que está indo, né? Exatamente. Nunca se comeu tanto, né? Exatamente, nunca se comeu tanto. E isso se chama-se transição nutricional. Na história da humanidade, a comida nunca foi tão barata. E farta também, farta, né? E barata, né? Quer dizer, em tempos passados, a fome era um flagelo da cidade, das nações. Hoje em dia, a obesidade se tornou flagelo.
né? A procura pelo tratamento por emagrecimento cada vez é mais pujante na saúde pública. Agora, o senhor disse que a Europa está diminuindo o número de obesos, né? E está aumentando em países como a África, países do terceiro mundo. O senhor acha que isso é o quê? As pessoas levam a crer, né? Isso leva a crer que as pessoas mais, eu não diria ignorantes, né? Mas com menos informação, é isso? Que comem mais... Não, as pessoas também com mais informação também comem besteira, né? Não, eu entendo que a sua pergunta e o que quer dizer, você está me perguntando qual é o motivo que as pessoas mais pobres estão engordando. Essa é a questão, né? Alimento, né? Não tem aquele cuidado, né? A questão é a seguinte, a melhor alimentação humana é baseada em frutas, legumes, hortaliças. Essa é a melhor alimentação humana. Então veja bem, as frutas e hortaliças e legumes, elas são perecíveis. Então, elas são mais caras do que proporcionalmente o óleo, o macarrão, o arroz, o feijão, que pode ser estocado em grandes volumes por muitos anos. Então, isso faz com que alimentos muitos calóricos, tá? Como os farináceos, tá? Eles têm uma durabilidade de armazenagem prolongada e menor custo na compra. Já os legumes perecíveis são mais caros, então tem uma questão econômica nessa questão, na escolha dos alimentos. Mas tem mais uma que é importante, que é a questão da família. Quando a gente pensa num país, quando a gente pensa no globo, no mundo, mas nós temos que olhar a família, né? A criança, ela come espelhada no que o pai e a mãe comem, né? Então, a criança está vendo a mãe e o pai comendo muito macarrão, muito arroz, muito feijão, muita cerveja, muita Coca-Cola, muito refrigerante. A indústria da alimentação associa sanduíches com alegria e a festa com pizza e Coca-Cola. É a publicidade também, né? Que pois interfere a publicidade também, né? Ela cria conceitos na nossa cabeça e nos ensina o que é gostoso e o que não é, né? Então, se existe uma associação na ideia de que comer batata frita com refrigerante e pizza traz alegria, ambiente de festa, a criança acaba repetindo este procedimento com o objetivo de sentir aquela alegria. Ao passo que comer cenoura e tomar suco de frutas não está relacionado a processo de festa. Quer dizer, quando eu penso nas crianças, eu penso o seguinte: é necessário fazermos uma educação do paladar, ou seja, a criança aprender a gostar da cenoura. E isso não é impossível, isso é muito possível. Se uma mãe come cenoura na frente de um bebê e dá uma sinalização emocional para essa criança de que a cenoura é deliciosa, tá? Ela vai querer provar, né? Ela vai querer provar e ela vai repetir isso. Mas isso já não acontece se o mesmo for feito quando a criança tiver 10 anos de idade. Tem que ser feito isso quando a criança tem 3 anos de idade. E as mães não estão fazendo isso. As mães continuam sentindo mais alegria quando vão para o sanduíche para a pizza. A maior causa, a maior culpa alimentar do aumento da obesidade infanto-juvenil é a batata frita e os refrigerantes adocicados. E é gostoso, né? Pois é, você acabou de me mostrar o testemunho do que é gostoso, mas é porque esse gostoso foi aprendido. Foi aprendido, não, mas ele não é realmente gostoso. Veja bem, quando nós analisamos, podemos já com o paladar do adulto, uma salada é muito mais saborosa do que um sanduíche. Eu concordo também. Mas nós fomos condicionados pela indústria da propaganda
a gostar dos alimentos insalubres. Industrializados também. Não é? Quer dizer, a exemplo que aconteceu no passado com a indústria do cigarro, condicionava as nossas mentes a gostar de fumar. E aí nasceu uma geração toda fumante e as consequências desastrosas que isso ocorreu. Então, hoje em dia, a mesma coisa. Essa propaganda desastrosa de estimular o paladar para alimentos insalubres já está acarretando extremas doenças na população mundial. Agora, doutor Isidoro, a pessoa pode levar anos para engordar durante a vida e se tornar obesa? Olha, hoje em dia, mais do que com esse antes. tipo de alimentação, né? Eu sempre digo, entre as minhas atividades, além de médico, eu sou professor da PUC das doenças de transtorno alimentares. E as doenças do transtorno alimentar são doenças que agem com o nosso psiquismo para comermos coisas erradas baseadas nos nossos conflitos emocionais, né? Então, o que acontece é que cada vez mais se come pela depressão, cada vez se come mais pelo medo, cada vez se come mais pela ansiedade e a comida passa a ser um alívio para as carências afetivas, aos medos sociais, e isso vai levando ao aumento de peso. Mas ninguém engorda muito rápido. É mais ou menos o seguinte: engorda-se 2 quilos hoje, em 6 meses, aí a pessoa, opa, engordei, vou dar uma paradinha, estabiliza, engordou 2 quilos. Depois de um ano, tem um momento de estresse na vida, engorda mais 3 quilos e dá uma paradinha, vai subindo em degraus. Em mais ou menos 10 anos, essa pessoa engordou 15 quilos. E não foi rápido, quer dizer, 10 anos engordar 15 quilos, podemos chamar de que lento. Porém, instala a doença. E depois reduzir esses 15 quilos construídos em 10 anos, fica muito difícil. Fica difícil. E essa doença instalada, ela traz, quais as consequências que ela traz? Bom, uma pergunta que nós médicos temos feitos para nós mesmos, para a ciência, é que se existe algum gordinho saudável ou todo gordinho é doente. Essa é uma pergunta importante. Né? É uma pergunta importante. É simpático. Né? E o que acontece? A obesidade, ela fica patológica, ela fica doentia quando o tecido gorduroso se acumula nas vísceras, ou seja, se acumula no abdômen. Às vezes a pessoa não é totalmente gordinha, tem braço fino, perna fina, mas tem aquela circunferência abdominal pronunciada. Muita gente, né, tem esse problema. Socialmente é tão comum que os leigos falam que é a barriga de cerveja. Que nem sempre é só de cerveja, também tem refrigerante e batata frita ali dentro. Mas esse tecido adiposo que fica dentro das vísceras é que aumenta a taxa de diabetes tipo 2, hipertensão arterial, colesterol alto. Tá? Já o tecido adiposo que está no braço, na perna, na pele, esse tecido adiposo não faz mal para a saúde. Então, quando nós vemos uma pessoa que está acima do peso, temos que olhar a distribuição de gordura nesse corpo. Se a distribuição estiver centrada no abdômen, é um tecido adiposo patológico. Se esse tecido adiposo estiver distribuído em todo o corpo, talvez não seja uma obesidade patológica. O problema é o estômago, né? A questão é a gordura dentro da víscera. E na víscera é a esteatose hepática. Hoje em dia, o exame da ultrassonografia tem sido bem popular. Todo mundo faz, é um exame simples, barato, e entre os quais esse exame possibilita analisar o percentual de gordura do fígado.
Então, nos exames de ultrassonografia, aparece um termo chamado esteatose hepática. Se o nosso telespectador tiver um exame de ultrassonografia e lá tiver escrito esteatose hepática, isso já significa a presença do tecido gorduroso excessivo no fígado e suas consequentes efeitos na adiposidade visceral. A esteatose hepática é uma pré-doença. E pode reverter com dieta? Pode. A esteatose hepática, como a própria obesidade, ela é reversível. Quer dizer, pode eliminar essa gordura. Pode. É uma doença que a gente pode retroceder através de um método, né? A pessoa pode emagrecer e voltar a encontrar seu estado saudável. Então, no passado, Nira, nós dizíamos, nós médicos, há 20, 30 anos atrás, dizíamos que quem era diabético era para sempre diabético e não tinha cura e tinha controle. Hoje, Nira, mudamos o nosso vocabulário. Diabetes tipo 2 tem cura. Tá? Como? Simples. Basta reduzir a gordura visceral. E o diabetes e a pressão alta, Nira, desaparecem na maioria dos casos. Ou seja, nós não sabíamos no passado que diabetes tipo 2 e hipertensão arterial estava tão ligado à adiposidade visceral como hoje sabemos. Olha, interessante, né? São os médicos vão pesquisando, né? E vão descobrindo novas fronteiras, isso. Né? Agora, doutor Isidoro, e a cirurgia bariátrica? Quando é que ela é indicada nesse caso? Bom, a cirurgia bariátrica, pra você ter uma ideia da importância, o país que tem mais cirurgia bariátrica no mundo é os Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos, a epidemia está desenfreada, porque o enriquecimento dos Estados Unidos levou ao excesso de comida e de ingestão e levou a obesidade ao extremo nos Estados Unidos. Então, o país que mais faz cirurgia bariátrica é os Estados Unidos. Em segundo lugar, o Brasil. É o Brasil? O Brasil é o segundo lugar, é o segundo país que mais faz cirurgia bariátrica. Mas por quê? Quem é que é esse candidato? Para ser candidato à cirurgia bariátrica, é necessário, pelo menos, que esse paciente tenha uma obesidade patológica e que tenha, no mínimo, um índice de massa corpórea de 35 mais comorbidades ou índice de massa corpórea 40 sem comorbidades. E esse paciente, tendo 2 anos de tentativas fracassadas do emagrecimento clínico, então ele fica eleito para a cirurgia bariátrica. Né? A cirurgia bariátrica, Nira, não é a solução perfeita. Tá? Na verdade, não está... É modismo? Não é modismo. Não é modismo. Eu acho que não é a solução perfeita, mas é uma solução formidável. Tá? Por quê? Veja bem, de uma certa maneira, quando o cirurgião bariátrico entra no campo operatório e corta o estômago e reduz o intestino, nós estamos fazendo uma doença para corrigir outra, tá? Porque afinal de contas nós estamos mexendo na anatomia humana, né? Agora, as consequências e as vantagens do emagrecimento são tantas que torna a cirurgia bariátrica extremamente vantajosa, né? Em todos os setores. Quando os médicos comparam, por exemplo, a sobrevida entre os pacientes que foram operados de cirurgia bariátrica com os pacientes que não foram operados com cirurgia bariátrica, o grupo operado tem mais anos de vida, mais qualidade de vida, menos doença. Porque tirou aquele excesso de gordura. O grupo que não foi operado tem a mortalidade acelerada. Tanto é, Nira, que dificilmente nós encontramos um obeso velhinho. É muito difícil. Quando nós encontramos um velhinho, 90 anos, 90 geralmente são magros, magrinhos, né? O obeso, de modo geral, morre antes de ficar velho.
Tem que tomar cuidado. Agora, falar em cirurgia bariátrica e a lipoaspiração, que muita gente faz, né? Eu vi aquele abdômen alto, aquela pneu, né? Pois é. Se for, funciona também? Não adianta. Então, não adianta. Foi mais uma fronteira que os médicos venceram. Nós queríamos saber, os pesquisadores viram, se tirando a gordura da pele, ou seja, fazendo a cirurgia plástica, isso reduziria a doença da pessoa, reduziria diabetes, prolongaria a vida. Não adiantou nada. A cirurgia de retirada de gordura de pele é uma cirurgia que não traz benefícios na redução da mortalidade cardiovascular, não traz benefícios na redução do diabetes e da pressão arterial. A toxicidade, Nira, é a gordura visceral, é a esteatose hepática. A lipoaspiração é mais estética, Exatamente. Né? Funciona só esteticamente, né? E psicologicamente até a pessoa fica. Sim, mas nós temos uma condição que os pacientes que são operados de cirurgia bariátrica depois ficam com um abdômen avental, ou seja, toda aquela gordura do abdômen diminui e acaba sobrando um avental de pele. Aí a cirurgia de plástica, a cirurgia plástica pós-cirurgia bariátrica tem que ser feita. Tem que ser feita e inclusive é garantida pelos planos de saúde que tem a obrigação de autorizar cobrir essa cirurgia plástica para o paciente bariátrico. Agora o SUS, ele atende essa parte, esse acompanhamento, vamos supor, de uma criança obesa, a mãe vai ajudar o filho, né, com tratamento, ajuda o SUS? Não. Tá, eu acho que... Faz a cirurgia bariátrica. O Sistema Único de Saúde, ele vive num cobertor curto, em que não consegue atender bem nada, de uma certa maneira, né? Então, o que acontece? A gente não tem apoio do Sistema Único de Saúde, praticamente, no tratamento da obesidade infanto-juvenil, tá? E temos, sim, a cirurgia bariátrica, mas são poucos lugares que tem cirurgia bariátrica. Aqui no Rio de Janeiro, pelo Sistema Único de Saúde, nós temos 3 locais que eu conheço que fazem cirurgia bariátrica pelo Sistema Único de Saúde, mas é apenas uma equipe cirúrgica em cada hospital. E veja bem, a fila ultrapassa 5 anos de espera. Você pode falar quais são esses 3? Nós temos o Hospital de Ipanema, tá? Que lá tem o serviço de cirurgia bariátrica. Nós temos do Hospital Cardoso Fontes e nós temos uma unidade no Hospital Silvestre. O Hospital Silvestre é um hospital privado, mas eles têm um convênio específico com o SUS para operar bariátrica com uma equipe específica lá no Silvestre. E a fila é imensa. A fila é imensa, tá? Mas se você estiver aí pensando na cirurgia bariátrica e precisar de um serviço público, não hesite. Se inscreva nesses serviços, comece a frequentar as palestras, que são as palestras educativas, instrutoras para o preparo cirúrgico, e siga em frente, porque é uma cirurgia que tem um grande poder curativo desta doença que é a obesidade. Agora, doutor Isidoro, qual o impacto da obesidade na família? Obesidade na família... Que é o tema, né, da entrevista. Que é o tema na família, o tema da entrevista, também abordando esse aspecto. Veja bem, se você que está nos ouvindo aqui na entrevista, né, e a maioria das famílias tem obesos em seus membros, tá? Uma mãe obesa, um pai obeso, tá? Esta pessoa fica vulnerável à hipertensão, ao diabetes. Tá? Então, primeiro impacto, nós temos um membro doente que poderia não estar, se tivesse feito os cuidados preventivos. Aí começa a ficar diabético, hipertenso, começa a haver gastos. Remédio para o diabetes, remédio para a hipertensão. Não é gastos transitórios, são gastos permanentes. Todo mês, renovação de remédio. Tá? Além do mais, há também o aumento da incidência do acidente vascular cerebral. Quer dizer, aí veja bem, nós temos na família um obeso que ficou hipertenso, que teve um acidente vascular cerebral. Essa pessoa, que era uma pessoa produtiva,
trabalhava, ela passa a ser, não consegue trabalhar pelo acidente vascular cerebral e passa a ter uma despesa elevada no domicílio, na compra do medicamento, no atendimento médico e da própria invalidez que leva essa pessoa, né? Afetando a economia da família. Quer dizer, e lembrando, Nira, que tudo isso poderia ser evitado se tivesse sido feita a prevenção da lá obesidade. atrás, né? A alimentação que o senhor comentou no início da matéria, né? Alimentação. Então, é o papel da família para minimizar, né, esse problema da obesidade. Eu acho que o papel... É a prevenção mesmo, alimentar, né? A família, quando eu penso em sociedade, quando eu penso em saúde pública, eu penso na família, tá? Então, a família que estiver me escutando nossa entrevista aqui, Nira, é o seguinte: vamos salvar a próxima geração, tá? Vamos mostrar para as nossas crianças, tá, de que legumes, hortaliças, frutas, suco de frutas são saudáveis e são gostosos, tá? E não ao contrário, mostrar que não, salada hoje não, vamos para o sanduíche, tá? Nira, aqui no Rio de Janeiro, festa de criança, todos nós vamos. O que tem de quibe frito e tem de coxinha frita, pelo amor de Deus. Mas tem gente eu sei, de algumas pessoas que fazem festa de criança com produtos assim, com alimentos saudáveis. Refrigerante. Já existe. Existe, mas é raro, né? Pequena parcela. Eu nunca fui nenhum. Eu já fui. O comum é Coca-Cola, Guaraná, quibe frito, coxinha frita, cachorro quente. Gente, tudo errado. Tem algumas mães assim que isso é moda agora em alguns lugares. Não é? Então o que nós temos que fazer? Famílias, vamos salvar os nossos filhos. Isso é importantíssimo, né, doutor Isidoro? Doutor Isidoro, obrigada por sua presença aqui mais uma vez. Infelizmente acabou o programa. Obrigado, Nira. Tem tanta coisa para falar ainda. E nós estamos agora, né? Hoje é dia 9, né, de dezembro, né, as vésperas aí do Natal. O que o senhor aconselha para as mamães? Bom, eu aconselho o seguinte: acho que até que a ceia de Natal e Réveillon, até que de uma certa maneira são saudáveis, né? Costuma ter peru, as carnes, né? Frutas também é comum entre nós a gente saborear, né? Eu acho que é o seguinte: mundialmente é reconhecido que as bebidas, os refrigerantes adocicados são uma grande causa da obesidade infanto-juvenil, tá? Então vamos tirar os refrigerantes adocicados da boca das nossas crianças e dos adultos também, tá? Outro, cerveja. A cerveja é outra bebida que tem sido atribuído ao aumento da gordura visceral. Por quê? Porque o bebedor de cerveja, de modo geral, não se contenta com uma taça, que não faria mal. Mas o bebedor de cerveja toma várias garrafas. Na praia, 5 garrafas de cerveja. Tudo isso, acumulativamente, traz obesidade visceral. Então, segundo conselho para o Réveillon e Natal: tirem a cerveja e o chopp. Vai colocar o quê? Eu acho que o vinho tinto seco, porque é uma bebida alcoólica, é saborosa, protege o coração e geralmente ela não é bebida em volume. Geralmente 1 ou 2 taças satisfaz as pessoas, né? Satisfaz os homens e tal. O uísque também não, a menos dos alcoólatras, mas também não é de grande volume. A cerveja é que tem sido a bebida vilã. É a vilã entre os da adultos, história. entre os adultos e nas crianças, bebidas refrigerantes adocicados. Inclusive, mais um dado, Nira: na Alemanha o consumo de cerveja está decaindo e o consumo de vinho na Alemanha per capita está aumentando, que é a terra da cerveja, está bebendo menos. Isso aí. Então, um bom Natal para o senhor também, né? Obrigado. Bom Natal e esperamos contar com a sua presença aqui ano que vem. Obrigado, Nira. É uma satisfação estar aqui na sua entrevista e eu quero voltar mais. Tá, o prazer é todo nosso, doutor Isidoro. Obrigado. Rádio TV FASP RJ, transmitindo via internet. Gestão Dr. Álvaro Barbosa.